Eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor para o seu crescimento e até mesmo compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração para o ano de 2022. Tá? Eu quero te convidar a abrir o texto de Colossenses capítulo 3, verso 23. É um texto que nós iremos usar, né, ao longo desse ano de 2022. Se você não tem o exemplar da palavra, será projetado. Colossenses 3, versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É muito claro esse texto, né? Essa orientação de Paulo. Ela é muito clara. Nós vamos entender essa revelação e também a direção do Senhor para esse ano de 2022, baseado nessa direção que o Senhor trouxe, né, ao coração de Paulo e confirmou também em nosso coração. O tema para a nossa meditação é excelência ao Senhor em 2022. Nós estaremos entrando no ano da excelência, um ano que o Senhor vai nos ensinar, nós vamos aprender, reaprender, nós vamos desenvolver, né, o que é ter uma vida pautada na excelência ao Senhor. Esse ano de 21, nós estamos já entregando ao Senhor, gratos, né, por tudo que nós aprendemos e fizemos, e sofremos, perdemos e ganhamos, enfim, estamos agradecendo ao Senhor. Ao longo desse ano, muito foram as tentativas e até mesmo as propostas para que a gente parasse. Talvez você recebeu inúmeras propostas para você deixar de confiar no Senhor, para você deixar de acreditar no Senhor. Talvez o seu ritmo diminuiu um pouco, talvez aquela sua, conhecido como uma pegada, né? Aquele estilo que você vinha, deu uma diminuída naquilo que você já vinha, e era hábito do seu coração, porém, o temor pelas dificuldades que você teve, mas o temor não foi tirado. E esse ano, justamente esse ano de 21, o Senhor nos direcionou a avançar. Eu acredito que foi justamente essa a direção do Senhor, falando forte ao coração da igreja para avançar. E nós podemos chegar agora, né, rompendo esse ano, agradecido ao Senhor, porque mesmo em meio aos baixos e alguns momentos altos, né, talvez mais baixos, mais dificuldades, você avançou, você prosseguiu, e aí você chega até aqui, como aquela corrida de bastão, e você quer entregar, né, aquilo que foi feito desse ano de 2021, mas para 2022, um novo bastão, né, que nós vamos percorrer mais um trecho agora. O Senhor nos dá a direção de fazer tudo com excelência. Ele vai nos ensinar o que é viver para Ele por excelência. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é digno de toda adoração. Isso nós já sabemos, acredito que não é novidade para você, que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Talvez se você não sabia, ou talvez você não saiba onde encontra, lá você começa a ler a carta aos Hebreus, logo no capítulo 1 você vai ver que o Senhor, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ali o autor já fala sobre isso, que Ele é o Criador. E o Senhor falava aos nossos corações há um tempo atrás, né, aos pais pela boca dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho. Então, Ele que criou todas as coisas. Então, é muito claro isso. Então, Deus, Ele é o dono. Podemos dizer que Ele é o dono de todas as coisas. E Ele é digno de toda adoração. Portanto, todo o trabalho que nós fazemos para Ele deve ser bem executado e deve ser com excelência. Deve ser o melhor. Sabe quando nós vamos receber uma visita
E nós não queremos saber se ela é uma autoridade, mas alguém que agrada o nosso coração. E ela vai nos visitar, nós procuramos pegar a melhor xícara, preparar o melhor do nosso ambiente, preparar uma forma de poder acolher bem, de proporcionar um local adequado, um tempo gostoso. Isso é um trabalho, é uma recepção com excelência. Então, quando se trata o Senhor, nós entendemos que é muito mais ainda do que isso, porque nós sabemos que Ele é o dono de todas as coisas. Talvez você não saiba, mas o que é, pastor? O que seria então excelência? O que seria desenvolver ao Senhor algo com excelência? E aí eu quero que você entenda, né, já no início dessa nossa meditação para o próximo ano, para aquilo que Deus vai nos ensinar, o que seria excelência? E excelência, ela não é uma habilidade. Talvez você fale assim, não, eu sou desleixado, eu não tenho essa habilidade. Querido, excelência não é habilidade. Excelência é uma atitude. Deus quer trabalhar na minha e na sua atitude em relação ao que nós estamos oferecendo e o que daremos a Ele. Não é se você sabe ou não, se você tem habilidade ou não em fazer isso ou aquilo. Quando se trata em fazer algo para o Senhor com excelência, é uma atitude. Então, excelência não tem a ver com instrução, dinheiro ou conexões. Excelência tem a ver com compromisso de fazer o melhor com os recursos que tem à disposição. Então, o Senhor quer nos ensinar a igreja, para que o ano de 2022 façamos tudo a Ele com excelência, com outra atitude. O grande problema é que nesse ano 2021 a nossa atitude foi afetada e acabamos deixando para trás aquilo que não deveria ser deixado. Mas o Senhor nos poupou. Mas e para o próximo ano, tomarmos uma outra atitude, termos o compromisso necessário, fazer o melhor com os recursos que nós temos à nossa disposição. Se nós temos aqui à frente esses instrumentos, eu quero pegar como exemplo, os levitas, os adoradores, os ministros vão tocar melhor, ensaiar mais, dedicar mais tempo, não porque eles estarão trocando por instrumentos melhores, isso pode até acontecer, mas que o coração deles tem uma atitude de fazer para o Senhor, dedicando tempo ao Senhor, o talento ao Senhor, não porque tem o melhor, mas porque eles estão oferecendo aquele que é o melhor, o Senhor. É entendimento dessa atitude. Excelência é algo extremamente valioso e está aberta a qualquer pessoa que assim deseja pautar a sua vida em fazer o melhor para o Senhor. Talvez você entrando nesse ano agora, 2022, você fala, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer muita coisa, nada talvez não seja a melhor desculpa, mas às vezes nós usamos essa desculpa. Mas eu não sei fazer muita coisa. Mas o que você sabe fazer, você pode fazer com atitude que vai demonstrar que o Senhor, Ele merece o seu melhor. Uma atitude diferente. Excelência é sempre a demanda em qualquer campo de atividade. Talvez você queira melhorar os seus ganhos. Você precisa melhorar os seus ganhos. Você precisa avaliar qual tem sido o seu comprometimento, a sua postura no seu local de trabalho, desenvolvendo as atividades que você faz, que foram colocadas nas suas mãos para fazer. Sabe aquela história do empregado que chega para o patrão e ele estava já precisando de aumento, vinha reclamando, e ele chega e fala, olha,
uma manhã, eu queria conversar com o senhor antes da gente começar esse dia de trabalho. Acordou ruim, já tinha dormido ruim, e ele fala, eu já vou logo ao assunto, eu estou precisando de aumento, estou ganhando pouco, estou ganhando mal, não estou conseguindo sustentar minha família, esse problema, essa recessão, descarregou logo pela manhã, pediu aquela reunião de urgência, e o patrão foi até bondoso com ele, aceitou, ouviu, e ele falou, você pode, então faz o seguinte, nós vamos conversar aqui logo pela manhã. O patrão falou, eu costumo tomar um suco de laranja, e hoje eu não consegui tomar em casa, você pode ir ali na esquina e comprar então para mim 10 laranjas, que aí eu vou pedir para a menina da Copa preparar esse suco. Ele falou, mas eu estou conversando sobre aumento. Você, não, vai lá, por favor, pede lá. Deu o dinheiro para ele, vai lá na venda. Aí ele saiu, quando deu 5 minutos ele já volta, esbaforido, cansado, não estava fechado aquele negócio, só abre mais tarde, não achei nada, devolveu o dinheiro, tá, vamos voltar ao assunto aqui, não vai ter laranja, e aí, o senhor vai me dar aumento? Ele falou, espera um pouquinho, telefonou na outra sala, pediu para que um outro companheiro dele de trabalho viesse à sala, o rapaz veio, pois não, chefe, tudo bem, bom dia, você pode ir ali na venda, comprar para mim 10 laranjas, que eu preciso fazer um suco de laranja, para tomar pela manhã, e aí, eu não pude tomar em casa. Sim, eu vou lá, chefe, pegou o dinheiro e saiu. Passou 5, passou 10, passou 20, aí o outro, não, espera o rapaz chegar. Quando deu quase 20 minutos, ele chega suado, cansado, com um pacote de laranja. Então, eu fui aqui na esquina, estava fechado, mas aí eu lembrei que da segunda quadra tem um mercadinho aberto, eu corri lá, fiquei até preocupado, porque o senhor achou talvez que eu fui correndo e voltei, e aí, mas eu trouxe para o senhor as laranjas. Ele falou, muito obrigado. Aí entregou na mesa ali, aí ele falou assim, você tinha pedido um aumento, é isso que você pediu? O que você acha? Você merece ou não? Às vezes, irmãos, a nossa atitude em relação àquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho, nos denuncia se merecemos ou não, se estamos tendo a atitude correta. E quando fala de excelência, ela é uma demanda em qualquer campo de atividade, em qualquer cenário econômico, em qualquer circunstância, inclusive ministerial. Mas o meu ministério não vai para frente, porque as coisas que eu faço não vai para frente, ninguém me acompanha. Qual tem sido a sua atitude? Excelência vem de um desejo sincero de fazer uma diferença positiva aonde eu estou. Você quer fazer diferença? Direcione a sua vida a uma atitude de excelência. Eu quero observar com você algumas direções, duas, para a gente aprender um pouco mais sobre o que é essa vida de excelência, para esse ano 2022, em relação ao ministério. E eu quero observar com você, que para fazer a obra de Deus com excelência, nós precisamos tomar algumas direções. E olha só o que a Bíblia nos ensina. Atos capítulo 9, verso 36, vai nos falar de uma mulher chamada Dorcas. Não sei se você já leu essa história, mas olha só, versículo 36, para não cansar os irmãos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Era ela notável. Irmãos, para você ter um ano de excelência, você fazer algo com excelência, fazer o melhor para o Senhor, seja notável naquilo que você faz. Seja notável. Esse texto de Atos capítulo 9, do versículo 36 a 41, nos apresenta uma história interessante de uma discípula chamada Dorcas.
Dorcas, ela vivia numa cidade chamada Lida, era perto, uma cidadezinha ali perto de Jope, vizinha de Jope. E havendo ela morrido, essa mulher acabou morrendo, diz o texto. E as mulheres cristãs, as discípulas também, elas ficaram inconformadas com aquela perda. Por isso elas mandaram chamar Pedro com urgência, o apóstolo Pedro. Ele estava na cidade vizinha. Sabendo que ele estava ali naquela cidade, mandaram chamar, pediram que ele viesse com urgência. E pediram que Pedro orasse ao Senhor para que Dorcas ressuscitasse. Algo lindo, que maravilha. Eu sei que todos merecem, de repente, uma oportunidade, a família estava sofrendo. Mas o que nos chama a atenção é o que eles usaram para convencer. Para convencer o apóstolo, as mulheres apresentaram a Pedro as roupas costuradas por ela, que testemunhavam um trabalho de excelência que aquela mulher executava em meio àquela comunidade. Versículo 39, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto esteve com elas. Mostraram o serviço com excelência. O que elas envolviam era algo notável, algo que agradava o coração daquelas mulheres. Com certeza fazia diferença naquela sociedade. Nós queremos que o nosso ano seja um ano aprovado pelo Senhor, que haja no nosso coração um desejo de fazer aquilo que seja notável, algo que faça diferença, que demonstre o Deus que nós servimos. Quando foi apresentado ao apóstolo aquelas roupas, bastou. Com certeza ele ficou também comovido e buscou o Senhor, e Deus o respondeu. Deus não respondeu aquela oração porque aquela mulher era melhor do que as outras. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é o que as irmãs apresentaram em relação à atitude, o compromisso e a vida de Dorcas. Às vezes nós queremos que o Senhor nos privilegie, nos aplauda, nos abençoe, abra portas. Mas o que nós fazemos é o que sobra. É se der. É se eu tiver tempo. Se eu não precisar levantar pela manhã, eu não vou orar. Agora, se eu tiver que sair para o serviço logo 6 horas, então eu levanto um pouco mais cedo. Que diferença tem? Nenhuma. Não estou fazendo o meu melhor, não estou pagando nenhum preço. Não tem sido nada notável. Querido, o exemplo de Dorcas nos ensina dispormos sempre a ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Dorcas vai nos ensinar a sermos instrumentos de bênção na mão do Senhor. Não deixar que nada nos deixe indisponível em servir a Deus. Com certeza aquela mulher começou a sofrer algum tipo de enfermidade até a sua morte. Mas o exemplo que ela deixa de tocar o coração da sua comunidade era um exemplo a ser seguido. Outro exemplo que nós encontramos e aprendemos na vida de Dorcas sobre ser notável é servir de forma desinteressada, em ter aplausos. E muitas vezes nós queremos o interesse do aplauso. Servir porque somos servos, chamados a servir. Se alguém perguntar a você, por que você serve o Senhor? Porque você faz parte de uma igreja? Não, porque você é servo. Nós somos chamados por servo. O grande problema é que esse termo bíblico, e outros como discípulo, como santo, que são santificados, está em baixa nessa nossa época. Nós usamos o termo
que ele não é encontrado na Bíblia. Eu sou evangélico, quer dizer, eu tenho um compromisso, ou talvez eu tenha uma ligação com o Evangelho, mas não é aquilo que nós temos visto em muitos casos. Agora, quando se fala servo, eu estou ligado a alguém que eu estou servindo. Um outro exemplo é servir porque Jesus nos deu exemplo, o mandamento, promessas de servirmos desta forma, e seremos reconhecidos, e seremos também abençoados pelo Pai. Então, amados, o que nós aprendemos e temos a começar a aplicar no próximo ano, o primeiro modelo que o Senhor nos dá para servir e ter um ano de excelência ao Senhor, é ser notável naquilo que nos foi colocado à frente e as mãos para fazer. Qual ministério que você desenvolve? De que maneira você vai encerrar o seu ministério nesse ano de 2021? Muitas vezes nós esquecemos disso. Se as pessoas, elas começarem a olhar para mim e para você, para nós, o que elas aprenderão de nós em relação ao serviço do Senhor? Dorcas fez diferença no meio daquelas irmãs. O texto fala que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O trabalho que ela apresentava, o empenho que ela dedicava, o zelo que ela tinha, o compromisso e o amor. Mas não somente isso nós aprendemos nessa primeira meditação, mas o Senhor quer nos ensinar também, nesse tempo de fazer com excelência ao Senhor. Está em Colossenses 3, 23, como nós já lemos o texto. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, querido, para que você desenvolva e tenha um ano aprovado, agradável diante do Senhor, tenha o coração de Deus como alvo. Que o alvo da sua vida, que o alvo do seu coração para 2022 seja o coração de Deus. Talvez você já tenha pensado muito sobre o que você vai fazer no próximo ano. Dizem que esse é o momento em que as pessoas começam a dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e começam, as promessas. Procure apresentar um alvo ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero alcançar esse alvo, o seu coração. Que em 2022 você tenha o coração de Deus como alvo, como meta para ser alcançado. Eu quero dizer a você, querido, que excelência começa onde ninguém te vê. A excelência para esse ano 2022 vai começar e vai desenvolver num lugar onde ninguém vai te ver. É isso que Deus quer nos ensinar. É tão comum muitas vezes nós queremos empenhar em fazer algo excelente, só quando todos nos verão. Ou talvez quando tiver alguns dos holofotes assim, nas luzes, algumas câmeras, aí sim todos verão. Não. Deus começa a nos ensinar a fazer o excelente para Ele. Não porque nós estamos na frente de líderes, na frente de chefes, de autoridades, de pessoas que podem, de alguma maneira, nos beneficiar. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer nos ensinar que para 2022, tudo vai começar onde ninguém vai te ver. Ser excelente no que faz, ou no que fala, na questão da decisão, na diligência, na determinação, independente se as pessoas vão nos compreender, vão nos aceitar, vão nos receber ou não. Eu vou fazer para o Senhor aquilo que Ele merece. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor.
Por isso, Paulo está dizendo, fazei-o de todo o coração. Paulo, quando ensina, quando escreve a essa igreja que ele não conseguiu visitar, mas os irmãos que ele enviou ali em Colosso, ele está instruindo aquela igreja, façam de coração para o Senhor. E quando nós compreendemos que todo o coração, tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor, deve ser feito, na verdade, primeiramente a Ele que merece toda a primazia. Fazer ao Senhor o primeiro e o melhor. Fazei-o de todo o coração. Às vezes nós queremos fazer com segundas intenções. Queremos fazer por troca. Queremos fazer porque desejamos algum benefício. Mas ele nos ensina a fazer de todo o coração. O espírito de excelência em ação, ele vai nos fazer com que o desejo do nosso coração seja agradar o coração de Deus. O espírito de excelência que age no meu e no seu coração, ele vai nos levar a essa experiência. Fazer aquilo que agrada o coração, cumprir o que ele coloca nas nossas mãos para fazer, atentando aos detalhes, ao tempo e à maneira correta que deve ser feito. É o Espírito do Senhor que vai nos ensinar. Por isso, tenha no seu coração o desejo de fazer para o Senhor. O grande problema é que nós acabamos fazendo primeiro, ou exclusivamente, falando que é para Deus, mas fazendo para homens. Um exemplo que eu gosto muito, que me ensina muito, é o exemplo de Davi. Você lembra quando Davi defendeu as ovelhas do seu pai? Ninguém sabia, ninguém viu. Ele testemunhou, mas ninguém viu. Se ele não tivesse testemunhado, ninguém saberia. Primeiro Samuel 17 mostra que Davi estava diante de um desafio, que era para Israel, que era para Saul e para o seu exército. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Eles já estavam vários meses ali enfileirados e sendo humilhados por aquele insulto daquele gigante, dizendo: tem algum homem aí? Vem, luta comigo, que vencer. Pronto, venceu a batalha. Somente um homem vai morrer. Ou de vocês, ou sou eu. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. De repente chega Davi para levar o alimento para os seus irmãos e colher notícia também para o seu pai, porque ele tinha 2 irmãos que estavam ali. E ele começa a ouvir aquele barulho, aquele insulto, e ele se apresenta à batalha. E logo o rei fala: não, menino, você não pode. Aquele homem já é velho de batalha, um guerreiro, você é uma criança ainda. Mas olha só, querido, no verso 34 e verso 35, respondeu Davi a Saul: teu servo. Ele não se colocou como o Todo-Poderoso, ele reconheceu a autoridade do rei. E por isso ele fala: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Ninguém viu isso. Ele teve que contar isso para o rei, porque o rei não estava acreditando que ele estava ciente do perigo. E ele simplesmente está dizendo: rei, essa será a minha primeira batalha diante do público, mas não a primeira batalha da minha vida. Eu venho de um treinamento, rei, que o senhor não tem ideia de quem me treinou. O senhor não tem ideia
de como eu confio no meu treinador e no meu Senhor. O interessante na história de Davi é que o seu treinamento aconteceu num completo isolamento, somente na presença das suas ovelhas, que nada podia fazer e nem mesmo beneficiá-lo. Mas aconteceu lá um treinamento, algo desprezível, um território desprezível, um território que ninguém queria ir lá. Querido, era a pior função cuidar daquele rebanho que não dava lucro. Ainda mais Jessé, que não tinha um grande rebanho, não podia tosquiar as suas ovelhas anualmente, como os grandes homens criadores de ovelhas faziam, e fazia festa, e vendia, e chamava os amigos. Não, eram algumas para manutenção. Esse é o lugar que aconteceu o treinamento de Davi. O treinamento daquele homem que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Amado, quando nós temos o alvo no coração de Deus, Deus vai nos treinar, mas Ele vai nos levar num treinamento onde somente a presença dEle é algo mais importante. Entende-se que o que somos em público só impactará a vida daquele que nos observa quando houver respaldo na nossa vida de devoção, compromisso, longe das multidões. Guarde essa frase. Entende-se que nós somos em público só impactará a vida daqueles que nos observam quando houver respaldo da nossa vida de devoção, compromisso, longe do olhar das multidões. Isso quer dizer que tudo começa entre eu e Deus. Às vezes nós queremos ser conhecidos no meio das multidões, mas não. Tudo começa num cenário onde só Deus nos vê. Viver uma experiência com Deus no lugar secreto vai marcar toda a nossa vida. E aqui que está a diferença. Essa semana nós estivemos conversando, eu estive conversando com a Mauri, foi ele que falou sobre a diferença do escondido e do secreto. Tem gente que vive escondido de homens, de Deus. Mas a diferença é aquele que vive no secreto com Deus. E é isso que Jesus, quando ele ensina os discípulos acerca da oração, que eles queriam poder orar, ensina-nos a orar. E Jesus fala assim: quando orares, entra no teu quarto, ora ao teu Deus, que te vê em secreto. O teu Deus que te vê lá no secreto, te recompensará. Tudo começa nesse momento. Mas nós queremos mostrar nossas performances, que nós somos eloquentes na oração e tudo mais. Ah, queridos, o que nós desejamos ser na frente das pessoas é o resultado do que nós somos diante do Pai. Se nós não formos nada diante do Pai, nós não seremos nada diante das pessoas. Por isso, o nosso alvo deve ser o coração de Deus, para ter uma vida de excelência. O ano de 2022, excelência ao Senhor, tenha como alvo o coração de Deus. Mas para alcançar o coração de Deus, você precisa ir para o secreto, para o treinamento, onde só Ele te vê. 1 Samuel 17, 37, Davi continua dizendo, disse mais Davi, ele contou que ele matou, né? Mas olha só, 37, eu deixei para os irmãos, acho que Davi, ele trouxe para ele, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele estava falando daquela experiência dele lá no secreto.
Ele falou bem assim: eu conheço o coração de Deus, e Deus conhece o meu coração. Você deseja oferecer o melhor, além de ser notável naquilo que faz, tenha como alvo o coração de Deus. Quando você tem como alvo o coração de Deus, Deus vai te levar para um treinamento. Como parte desse exército, você vai ter que ser treinado, e treinado pelo Senhor. O grande problema é que as pessoas não querem passar pelo treinamento do Senhor. Davi só ousou enfrentar o gigante em público, porque primeiro ele foi preparado pelo Senhor, enfrentando o urso e o leão, quando ninguém via. Mas aquilo lá, um leão e um urso, na vida de Davi foi um treinamento, porque a batalha foi o filisteu. Deus treina a confiança, treina a dependência, treina. Às vezes você acha que você está passando por luta na sua casa, né, meu irmão? Às vezes você está passando por luta no seu trabalho, na sua vida, no seu interior. É o tempo do treinamento de Deus. Hoje estão oferecendo uma vida sem problemas, quer dizer, sem treinamento. E quando não tem treinamento, não tem preparo. Quando não tem preparo, vem uma batalha, não tem vitória, só tem derrotas. E nós encontramos muitas pessoas derrotadas. É triste quando nós encontramos alguém que diz assim: eu estava de repente servindo ao Senhor, me deu uma tristeza, e aí eu fui para casa, e ninguém foi me ver, e até hoje eu não voltei mais da igreja. Eu falei: você está de brincadeira comigo, se foi só por causa disso? Me desculpe, irmão, mas você não estava servindo a Deus. Me desculpe ser franco com você. Mas esse é o tipo de pessoas que não querem passar por treinamento. Porque o alvo não é o coração de Deus. O alvo é o próprio coração. É a própria conquista. E você, nós, de nós mesmos, não conseguimos nos manter em pé. Se não somos excelentes em nossa vida de oração, no estudo das Sagradas Escrituras, na nossa casa, com a nossa família, em nosso local de trabalho, na escola, na faculdade, e para os lugares onde o Senhor nos leva, de nada nos adiantará tentar ser na igreja, porque isso será hipocrisia, e o pior, será lona. Sabe o que é lona, irmãos? Vergonha, derrota. Nenhum pugilista, nenhum lutador sai de cabeça erguida, feliz, porque ele perdeu aquela batalha. Ele sempre vai dizer: eu poderia ter feito diferente, porque a alegria está com o vencedor. Eu gosto da declaração do Ayrton Senna, quando ele dizia que para ele o segundo lugar era o primeiro dos perdedores. Por isso ele só focava em primeiro, no número 1. Quando compreendemos de todo o coração que tudo o que fazemos deve ser para o Senhor, primeiramente, certamente nós faremos com excelência. E é o que Deus tem para mim e para você, fazer com excelência. Eu queria convidar o Ministério da Oração aqui à frente. E eu quero concluir com você, querido, que em 2022, você tenha como estilo de vida, fazer tudo com excelência ao Senhor. Fazer com excelência ao Senhor.